Hoje estamos voltando com um quadro que se chama O que é essa coisa? Esse quadro explica o que é uma sonata, o que é uma fuga, o que é um opus, requiem, enfim. E tava faltando esse, o que é um minueto, que eu vou colocar na playlist do que é essa coisa. E de início, a primeira coisa que eu posso falar sobre minueto é que é uma dança muito alegrinha, fofinha, que se espalhou por toda a Europa e ficou bastante popular no século 17, 18. Inclusive os compositores aderiram à fórmula, muito ali na época do Luís XIV, onde eles faziam umas festinhas ali nos palácios de Versalhes da vida. E eles queriam uma música alegre pra cima. Quase todas as músicas eruditas pra dançar naquela época eram 3x4, que é o famoso compasso da valsa. Só que existem tantas variações de um 3x4 que eu vou explicar aqui fórmula, pulsação e como é a estrutura de minueto e como os compositores aderiram ao minueto dentro das suas composições mais sérias. Por exemplo, dentro de uma sinfonia pode ter um minueto, dentro de uma sonata pode ter um minueto, e como que funciona isso. Então vamos lá. Você que tem vontade de tocar um minueto, porque são facinhos, tem uma ótima notícia. Eu vou lançar um curso onde você vai estudar músicas bem iniciantes, intermediárias e até avançadas, olhando a minha mão de cima, com os ensinamentos de professor e o tutorial raiz, que é ver as minhas mãos separadas, tocando devagar e mostrando os encaixes, as dinâmicas, o pedal e dicas de interpretação. São 80 músicas que eu vou enfiar nesse curso, gente, com certeza. A música que você quer vai estar lá, inclusive vários minuetos. Então aguardem em breve o lançamento do curso Estude com o Franz 80 músicas. E claro, um curso vitalício para você estudar no seu tempo, quando você quiser, para sempre, até você avançar nos níveis de repertório. E falando em minueto, gente, minueto de fato é uma música pensada para ser mais curta, porque a palavra minueto vem de dança dos passos curtos, que é para você dançar com passinhos curtos ali no salão e tentar seduzir aquela duquesa do outro lado. E eu tava falando de 3x4 por quê? Porque o compasso 3x4 era usado para essas danças clássicas da realeza. Valsa, né? 1, 2, 3... Hoje é diferente, né? Pra gente requebrar até o chão tem que ser 4x4 com 5. 1, 2, 3, 4 é 1. E aí as quebradinhas a gente adora. Mas dança na corte real ali pro Luís XIV era coisa séria. Tinha tempo, tinha organização nas danças, era aquela coisa, né? E a estrutura básica de um minueto é fazer um tema que seja alegre pra cima. A maioria dos minuetos são em tom maior mesmo pra... E aí essa é a primeira parte do minueto. Aí se você observar os minuetos, sempre tem uma segunda parte depois de você repetir a primeira, que é bem contrastante com a primeira parte. Geralmente eles fazem em tom menor justamente para dar esse impacto. Ó, essa é outra parte da música. Talvez eles virassem as costas, não sei o que eles faziam ali. Ou tirava a roupa, não sei. E aí por isso que a gente fala que a fórmula, né, é A, B, A, B, A, porque volta no A. Porque o B é muito diferente do A. Então o B eu tô falando dessa parte aí menor, sombria do minueto. Mas por si só o minueto tinha que ser alegre. Aí o que rolou? Tava muito famosinho, né, compor essas músicas voltadas para as festinhas e eventos da corte real, que os compositores, para agradar os nobres, começaram a enfiar nas suas composições minuetos. Por exemplo, na sonata número 1 de Beethoven, a gente vê que ele enfiou um minueto ali do nada. Tem sinfonias que tem minuetos, é só porque se o rei fosse assistir um concerto dele, agradava, né? Nossa, que divertido essa parte da sua sinfonia, tem um minueto ali dentro, tipo um feat com um rapper ali no meio da sinfonia. Porque era moda demais no século 17 e 18 essa dança minueto, de origem francesa, que foi adaptada lá na Itália e todo mundo adorava enfiar minueto nas coisas. Outra coisa interessante para saber sobre os minuetos em relação aos compositores, nessa questão de desenvolver um minueto na parte instrumental ou até mesmo sinfônica, né? Eles incluíam muito um minueto para dar essa quebra, como eu falei, tipo, ai que momento feliz dessa obra, ai que interessante, para dar aquela leveza para a obra, porque às vezes os compositores pegavam pesado. E aí os compositores não queriam só que fosse curtinho, A, B, A, um minueto rapidinho. Eles desenvolveram o trio, que era uma seção do minueto, que se acaba o minueto você toca esse trio, que seria a parte rápida e mais elaborada, como se fosse o breakdown da música, assim, cara, o minueto acabou aqui, mas eu tenho um chorinho. É a coda do minueto. Eu já falei muito sobre coda no meu canal, que é a caudinha da música. Assim, a música já tá incrível, eles fazem uma cauda maiorzinha assim pra ficar bonitinho. Ele é mais contrastante com o minueto, que ele é realmente muito diferente do minueto, mas ele compõe o minueto com uma parte de grande final, né, pro minueto e seguir pro próximo movimento, porque obrigatoriamente tem um próximo movimento depois do minueto em obras, porque a música nunca cabe em minueto, tá? Sendo que o minueto é colocado mais pra brincar ali,
ter um minueto na minha obra. E falando em botar um negócio na minha obra porque eu quero deixar mais leve, depois que o minueto começou a sair de moda, porque tudo, né, enjoa e sai de moda, apareceu um outro tipo de fórmula e era mais interessante de ouvir e também era 3x4, pra vocês verem como essas formulazinhas interessantes, sempre 3x4, porque a gente tá falando de um compasso que naquela época significava algo jocoso, algo engraçadinho, ou dançar, né? Então, depois do classicismo indo pro romantismo, a gente tem o scherzo. Scherzo eu já fiz aqui um vídeo, que significa jocoso, engraçado. E é realmente muito pulante, muito, às vezes, dramático e imprevisível. E é muito interessante enfiar scherzo, porque a ideia era quebrar mesmo uma sinfonia. Você tá ouvindo uma sinfonia e de repente tem um scherzo no meio. Só ouviu o scherzo da Nona Sinfonia, que inclusive é a vinheta desse canal, né, gente? Tantaram! Dá umas voltinhas. É maravilhoso, eu prefiro scherzo que minueto. E vocês? Portanto, o artista tem liberdade poética, porque eu não vou fazer alegre sempre, não vou fazer nesse formato sempre, eu quero desenvolver uma fórmula. É isso que rola, gente. Ao longo da história da música surge uma fórmula musical e a pessoa vai lá e desenvolve. Ou diferente da proposta, por exemplo, o minueto da Sinfonia número 40 de Mozart é super angustiante e melancólico. O minueto sempre é uma coisa muito, né, clássica, regrada, simétrica, né? A gente tá falando desse período aí, final barroco, início do classicismo, onde a realeza, né, apropriou de muitas artes aí e música, refletindo ali a sua riqueza e simetria e beleza. Então as músicas eram muito elegantes, assim, e quadradinhas e bonitinhas. Eu tenho nojo. Vocês sabem que eu não gosto desse período, vocês pagam pau porque vocês são uns vira-lata. Mas eu acho sem graça. Eu gosto daqueles que quebram, que são doidos, tipo Satie, tipo Beethoven, que acabou com o classicismo, falou que sonata lá, meu filho. Mas é importante estudar e entender a época, o período, pra gente ver como que reflete isso na música e quem tinha acesso e como eles reproduziam pra agradar quem e pra vender pra quem, né? Interessante essa reflexão. Como o minueto pode trazer isso tudo, hein? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí nos comentários se vocês estão empolgados para estudar 80 músicas comigo, incluindo minuetos. E se você já toca minueto, qual é o seu favorito? Então é isso, né? Beijo do frango.